Então, o que eu preparei para apresentar rapidamente para vocês é um programa que a gente tem chamado Casas Mais Seguras, né? Uma boa parte dos afogamentos que acontecem, que nos preocupam, são justamente com crianças pequenas dentro de casa. E eles atingem faixas etárias um pouco diferentes, com problemas e perigos um pouco diferentes, né? Então eu separei aqui o Casas Mais Seguras. Ele propõe apenas 5 medidas para reduzir esse problema em residências e ao redor de residências, claro, né? Essa é uma situação que acontece clássica, né, num local onde as pessoas que estão no local não compreendem que uma piscina dessa, assim, que às vezes tem um tanquezinho que tem 30 centímetros, 40 centímetros de profundidade, o risco que isso é para determinadas crianças. Às vezes até crianças que conseguem ficar de pé na água, elas podem se afogar, porque se elas escorregar e não tiver capacidade de reflutuar para ficar em pé, ela se afoga. Então, assim, isso é uma situação que, assim, embora seja típica de casas, de condomínios, né, essa situação específica, o mesmo mecanismo acontece em praias, rios, lagos. É uma pessoa, uma criança que está próxima a um espelho d'água, e isso poderia ser uma bacia, uma máquina de lavar, uma porta aberta para um quintal que tem uma poça d'água. Quer dizer, são situações muito simples e muito inofensivas, mas que necessitam de um adulto que tome essa atitude, que entenda o risco, que possa então entender que não pode deixar uma criança dessa perto de um espelho d'água, que o risco é muito grande. Você vê como uma criança, ela não entende o risco, e a gente não pode esperar que ela entenda que isso é perigoso. Ela tem que ser supervisionada por um adulto que diga a ela: olha, aí não, aqui não, né? Na realidade, esse tipo de coisa não poderia acontecer. Essa área do risco que tem, essa área deveria estar fechada. Ela não pode dar acesso a uma criança dessa idade, né? No começo do vídeo vocês viram que passou uma pessoa aqui, um pai, uma mãe, alguém que estava provavelmente responsável por essa criança, né? E a coisa acontece com muito silêncio. Se esse vídeo tivesse som, mesmo assim a gente não escutaria grande coisa, só escutaria o som do ambiente. Esse tipo de afogamento, ele é silencioso, ele passa assim, como se nada tivesse acontecendo. Então está acontecendo a maior tragédia dentro da minha casa, onde eu me sinto mais seguro do que qualquer local do mundo. Então eu estou ali num ambiente super seguro, entre aspas, né? E ali está provocando uma tragédia desse tipo, né? E isso é muito comum. A gente tem aí uma média de 2 a 3% de todos os óbitos que acontecem por ano, em torno de 200 pessoas, 150, 200 pessoas, que normalmente crianças, que morrem afogadas em residências e ao redor da residência, né? Que é onde a gente se sente mais tranquilo, mais seguro. Eu não vou passar o resto, porque eu acho que é muito, normalmente, aflitivo esse tipo de situação. E a criança é recuperada, ela vive, a mãe, num determinado momento, percebe, uma criança chega perto, percebe que a criança está se afogando, chama a mãe, o responsável, e aí ela vem correndo e interrompe, tá? Nosso planeta tem água por tudo que é lado, então cada vez mais as pessoas vão se afogar. O Brasil é um país que tem o maior número de resgates no mundo inteiro. A gente tem uma natureza de uma temperatura ótima, nós somos aquáticos, o lazer é muito ligado à parte aquática, às praias, rios, represas, lagoas, né? Então é um local onde o maior parque de diversões que a gente tem são as diversões nas áreas aquáticas. 10 pessoas se afogam e uma morre a cada minuto no mundo. 15 pessoas morrem afogadas diariamente no Brasil. Afogamento é a segunda causa de morte de 1 a 4, terceira na faixa de 5 a 14 e quarta na faixa de 15 a 24 anos. Então, é uma das principais causas de morte nos nossos jovens. E a gente tem que fazer alguma coisa.
O homem se afoga e morre muito mais. E na faixa de 25 a 29 anos, 21 vezes mais do que a mulher. Ou seja, existe algum fator que a gente pode conversar depois, mais adiante. Por que isso? Por que o homem se afoga e morre 21 vezes mais do que a mulher nessa faixa? E quando a gente fala de afogamento, a gente tem que pensar que a gente fala muito de risco, né? Qual é o risco de se afogar? O risco varia muito do local, varia muito da educação da pessoa que ela tem de avaliação do risco e também um pouco da competência aquática que ela tem para sair daquele risco. Vocês podem ver aqui que a área principal de maior risco, que é praticamente mais do que o dobro, 2,5 vezes, a área do sul e do sudeste, né? Onde há mais educação, né? E aqui há menos risco de afogamentos do que nessa região norte e nordeste. Então o afogamento acontece principalmente em água doce, 75% das vezes. E quando a gente fala de criança, a gente tem que entender que a piscina são mais ou menos 2% dos afogamentos. Então, 2% do total, nossa, é baixíssimo. Mas esses 2%, 54% são crianças de 1 a 9 anos de idade. E é claro que uma ferida dessa é muito mais profunda do que qualquer outro tipo de perda. Você perder um filho é uma cicatriz, que é uma ferida que não cicatriza, não se fecha, abala todo um conjunto familiar. Aliás, não a família só, o núcleo principal, mas toda a família, né? Então, assim, é uma perda que a gente tem que dar a importância à prevenção nessa e nos outros quadros, mas nessa principalmente, afeta muito a gente. O Brasil gasta muito dinheiro com óbitos, né? Reagindo, mitigando, fazendo primeiros socorros, internação. A gente deveria gastar uma partezinha dessa fazendo prevenção. E o afogamento acontece, você vê assim que ano a ano, embora a gente tenha um aumento do número da população, a gente tem tido uma diminuição do número de óbitos por 100 mil habitantes. Isso significa que a gente está no caminho certo, nós estamos na prevenção, no resgate mais rápido, na atenção, na educação, e isso dá resultado. Você vê assim que, embora esses números sejam absurdamente grandes e impressionantes, a gente só vê basicamente 6% do problema. O que a gente vê pelas estatísticas, essas estatísticas que eu estou dando para vocês, ela é apenas os pacientes que a gente tem no hospital e no pós-hospital. Eu não sei o que acontece direito daqui para trás. Então, isso aqui a gente não quantifica direito. Quantas prevenções a gente foram feitas? Quantos resgates a gente foram feitos? Quer dizer, é claro que a gente pode documentar isso no local, mas a gente não sabe, em termos de estado do Rio de Janeiro, em termos de estado de São Paulo, ou em termos de Brasil, o que está acontecendo? E isso é exatamente igual em relação ao trauma. Como a população vê o problema? Ela vê que afogamento é aprender primeiros socorros. E não é exatamente assim. A gente sabe que afogamento, como qualquer trauma, é prevenção e não aprender primeiros socorros. Aprender primeiros socorros, ou como resgatar uma vítima, está lá em último lugar. Veja esse trabalho que a gente publicou numa revista chamada Resuscitation. Ela mostra claramente que num trabalho de praia, uma temporada, numa praia especificamente de Santa Catarina, foram feitos 1.565.000 intervenções pelos guarda-vidas. Desses, 99,9% foram prevenção, ou intervenções de prevenções. Ou seja, o resgate ele é 0,1%, e o primeiro socorro ele é 0,02%. Então a gente tem que investir, né, pegar o dinheiro que a gente está gastando com o resgate, com óbitos, e tentar investir uma parte deles em prevenção. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso mais adiante. Afogamento é a aspiração de líquido não corporal causado por submersão ou imersão de vias aéreas. Os homens se afogam mais, os solteiros muito mais, 45% das pessoas que sabem nadar se afogam na praia, então alguma coisa mostra, é um dado muito importante que mostra exatamente para a gente que na hora de avaliar
o risco, a pessoa não está avaliando, 50% das pessoas não estão avaliando corretamente. Ou eles subestimaram o risco, ou eles superestimaram a sua capacidade de enfrentar aquele risco. Claro que o nosso grupo aqui nessa pesquisa, a maioria mora fora da orla, e tem alguns dados bem interessantes, que, por exemplo, 14% ingeriram álcool, e o álcool dá uma falsa capacidade de enfrentar o risco, né? uma toxicidade maior na hora de avaliar esse risco, e mais de 80% se alimentaram 3 horas antes do incidente. Isso significa que quando você for fazer os primeiros socorros, a possibilidade de vômito e broncoaspiração é muito grande. Então são cuidados que a gente tem que ter. O afogamento tem um tipo primário, que ele não tem causa precipitante, eu não entendi o risco, ou eu superestimei a minha capacidade e me afoguei, ou secundário, eu tive um trauma, uma crise convulsiva dentro d'água, alguma coisa baixou subitamente, temporariamente, definitivamente ou parcialmente a minha capacidade de enfrentar aquele risco e eu acabei me afogando. E por me afogar, pode ser que a patologia não pudesse causar o meu óbito, mas o afogamento, quando ele não é ressuscitado, quando ele não é resgatado, ele provoca o óbito. E o afogamento provoca, em graus diversos, hipóxia, baixa da quantidade de oxigênio, da troca de oxigênio. Eu aspirei uma água, se eu aspirei pouca quantidade, eu troco menos, né? Eu tenho uma dificuldade menor. Mas se eu aspirei um pouco mais, eu vou tendo dificuldades maiores de troca gasosa. E isso baixa o oxigênio e provoca toda a fisiopatologia do quadro de afogamento, que é a hipóxia. E não há diferença entre afogamento de água doce ou afogamento em água salgada. O prognóstico é o mesmo e o tratamento é o mesmo. Vejam vocês aqui, só para dar uma ideia, aqui é a pequena quantidade de água que foi aspirada, que está aí hipotransparente, tá vendo? E aqui um grau mais grave, um grau 3, onde há uma quantidade maior de água aspirada, mostrando que a quantidade de água aspirada está relacionada diretamente à hipóxia que ocorreu. Dentro da cadeia de sobrevivência, que eu acho que é a forma de você ter, são 5 anéis, e é onde você entende cada passo, primeira prevenção, reconheça o afogado, peça para alguém ligar 93, forneça a flutuação, pare o afogamento, e aí então pense como vai remover de dentro d'água, ou aguardar o 93 chegar para remover dentro d'água, e por último, o anel da cadeia de sobrevivência, o suporte de vida básico e o avançado e o hospital se necessário. Quando você fala de residência, você tem que entender, conhecer o problema em casa. Então, em casa, como eu falei no início, tem 3 faixas etárias diferentes sobre risco em casa. O primeiro é a criança até 2 anos, até 1 ano e meio, 2 anos, que pode se afogar durante um banho, numa tigela de água, numa bacia de água, em pequenas poças d'água, na privada, num balde, né? Ela não conhece, ela não tem ferramentas para sair. O segundo grupo são as crianças até 5 anos, que podem se afogar em ambientes com um pouco mais de água, né? A criança cai na piscina, não há uma cerca, não há uma proteção. O cachorro chega, esbarra na criança e ela cai na piscina. Ou ela vai pegar um objeto na piscina e cai. Né? Isso durante o momento em que a mãe ou o pai está falando no telefone, ou está atendendo a campainha, ou foi pegar uma toalha, ou foi... E por 30 segundos deixou de cuidar do jeito que deveria. E as outras crianças, que são aquelas crianças um pouco mais velhas, de 5 a 12 anos, que já sabem nadar alguma coisa, né? Ela brinca com a sucção da piscina e ela pode ficar presa nessa sucção da piscina. E esse também é um outro risco. Então, é interessante, é importante a gente conhecer o problema para entender qual a solução específica que a gente vai dar a esse problema. E a prevenção envolve prevenção reativa, está até errado, prevenção ativa e prevenção reativa, que são 2 momentos diferentes de prevenção. Prevenção ativa é tudo que eu faço no ambiente para diminuir o seu risco.
Prevenção reativa é tudo que eu faço no comportamento, todas as minhas intervenções no comportamento. Não, menino, para de correr que você vai escorregar e vai se machucar. Não entra aí que é perigoso. Tudo que eu já estou numa prevenção reativa muito próximo de acontecer o afogamento. Então, no programa Casas Mais Seguras, nós temos 5 medidas. Eu ia falar rapidamente sobre cada medida. A primeira, mais importante, é que as crianças devem ter supervisão de um adulto em 100% do tempo e a distância de um braço. Então, nada de botar uma boia e deixar a criança sozinha. Tem que ficar perto. O afogamento acontece muito rapidamente, é muito silencioso e ele é muito grave. A outra é entender que as áreas de serviço, portas de banheiro, quintais, tudo isso deve ter o seu acesso restrito. Então, se eu tenho uma piscina na minha casa, eu tenho que botar uma cerca. Se eu não tenho cerca, eu preciso colocar uma porta que fecha automaticamente. Então, qualquer pessoa que saia para o quintal, aquela porta fecha automaticamente. Eu não posso deixar uma porta. Às vezes eu vou pegar um negócio ali no quintal. Quando eu voltei, a criança já está dentro da piscina. O ideal é que haja uma cerca, que ela tenha pelo menos 1,10 m de altura, que ela tenha um fecho eletrônico, que ela abra para fora, que ela feche automaticamente, que ela tenha uma fechadura por dentro, impedindo que a criança abra por fora a fechadura. Isso tudo é importante. Banheiro, a porta está fechada, o acesso ao quintal está fechado, porque pode ter uma caixa d'água, uma cisterna. Isso tudo são coisas simples e muito importantes. Assim como esvaziar caixa d'água, poço, cisterna, tudo que a gente puder deixar fechado e vazio, de água, não deixar a criança exposta, a gente tem o benefício de fazer a prevenção da forma certa, que é isso que a gente está falando aqui também. E por último, todas as medidas de segurança numa piscina, desligar a bomba se é uma piscina de uso privado ou residencial, usar tampas de ralo anti-sucção, usar ralos anti-sucção, não brincar de prender a respiração, evitar boias, usar sempre colete. Essas são medidas simples que em piscina e em casa fazem a maior diferença. Queria sinalizar para vocês, está acabando, que a gente tem vários programas de prevenção. O ideal para casas mais seguras é quando a gente aplica 2 programas que a gente chama de KIM na escola, que é um programa onde acadêmicos de medicina, guarda-vidas, professores de educação física vão à escola e dão uma instrução para as crianças, uma instrução lúdica, sabe? São 20 minutos, passa um videozinho, usa um desses nossos vídeos aqui de água doce, ou praia, ou inundação, a gente tem vários vídeos, passa o vídeo, interage com as crianças, se tiver recurso, faz um gibi, e dá para a criança. Também uma outra possibilidade é ler o gibi com as crianças e interagir com elas. A gente tem também uns fantoches, umas marionetes, em que a gente interage perguntando para as crianças. Então o KIM na escola é muito interativo, muito educativo. E piscina mais segura, que a gente tem um programa de ensinar professores de educação física e natação as medidas e como interagir na piscina com os seus alunos de natação, ensinando para que eles possam levar os 2 programas são muito semelhantes em termos de propósito. É levar essas medidas de prevenção, de educação, para dentro do lar, que é onde acontece mais de 50% do problema que a gente vê com criança e afogamento. Tá? Então a gente tem vários programas, e isso tudo está acessível na nossa web gratuitamente. Tá? É importante a gente entender que afogamento, quando eu falo em afogamento de piscina, é um local onde a gente não prevê muito bem aonde vai acontecer. Ele pode acontecer em qualquer lugar, em qualquer idade. Então, assim, eu posso ser um adulto e ter um mal súbito e esse afogamento acontecer na piscina. Então, não é exatamente no fundo que acontece, ou na escada. Claro que existem pontos de maior risco, menor risco, mas ele pode acontecer em qualquer lugar. Diferente dos afogamentos em praias, onde a gente sabe que 90% ou mais acontecem na corrente de retorno, num local específico da praia, onde a gente pode dar uma segurança maior. Na piscina,
todo local é perigoso. It's 5 minutes more. Okay. Jack! Jack! Esse vídeo, claro, é uma encenação, né? Não é um vídeo real, né? Mas é para chamar a atenção que a gente tem várias medidas de prevenção, tem vários programas de prevenção, mas a gente não consegue entregar esse programa de prevenção se a pessoa que estiver do outro lado não estiver sensibilizada de entender que o afogamento pode acontecer com ele. Então o afogamento não respeita nível social, raça, cor, sexo, ele acontece com em qualquer lugar que tenha área aquática. E é muito importante que a gente possa sensibilizar as pessoas da possibilidade dessa ocorrência, para que a gente possa, então, fazê-las procurar por medidas de prevenção e evitar ou reduzir esse tipo de ocorrência, né? E tudo leva a esse propósito, que é evitar que nossas crianças, que são as grandes vítimas do afogamento, possam continuar ocorrendo esse tipo de situação. E elas dependem inteiramente da educação de adultos. Não posso deixar achar que uma criança é responsável por si numa situação dessa, né? Esse é um estado vegetativo persistente de uma criança de 9 anos que foi deixada perto da piscina, num churrasco, onde todo mundo foi dormir, descansar, e a criança ficou brincando e apareceu submersa, foi ressuscitada, mas sem perspectivas neurológicas alguma. Agradecer, falar sobre o nosso curso gratuito que está rolando na internet até 30 de junho, que é o Suporte Básico de Vida em Afogamento. Falar do nosso grupo do Telegram, que é um grupo que a gente o tempo todo troca informações, todo dia a gente posta informações lá novas sobre trabalhos publicados, programas, ensaios, etc, etc. Então é um local de troca e de esclarecimento de informação. Agradecer vocês